Os principais meios de comunicação no nosso território é a internet faz, né, grande parte dessa comunicação, mas o que mais funciona são as reuniões de associação. A internet, por mais que ela seja um acesso muito limitado no nosso quilombo, a gente pode atingir uma cota de pessoas suficiente, né? O acesso à informação ele é muito positivo e ele tem um potencial de mudar muita coisa quando a gente fala de uma comunidade já organizada, com uma comunidade que já consegue ter uma capacidade de articulação e de uso de tecnologia maior. Mas, no geral, o acesso à informação por si só, ele não resolve muita coisa. O acesso à informação, a gente está falando de quê? A gente está falando de acesso à internet, a gente está falando de acesso a noticiário, quando a gente está falando de lugares onde a gente tem conflitos por terra, onde a gente tem muito assédio de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, esse acesso à informação a gente precisa definir muito claramente o que é isso. Então a gente precisa de muita coisa, a gente precisa de possibilidade de acesso à informação, a gente precisa de possibilidade de acesso à comunicação e a gente precisa que essas comunidades tenham, digamos assim, a capacidade de utilizar essa informação e essa comunicação a seu favor, né? Tanto a nível de educação quanto a nível de articulação política e de mobilização do que elas querem, né, para a própria comunidade. Geralmente, assim, a OPIG, que é a Organização dos Povos Indígenas lá, que atende a nossa região e tem os territórios de base, que somos nós, né, e tem ali 18 povos indígenas que fazem parte dessa organização. Eles estão fazendo todo esse processo de levar essa informação para o território, para os parentes também entender como que funciona, né, porque o governo agora está nessa pegada, né, de promover, dizer assim que eles estão, a gente não está desmatando, a gente tem muita riqueza, mas assim a gente sabe que é muito assim uma fachada, assim, né? Na verdade o desmatamento no Acre cresce, né, muito todos os anos, assim, em 2022 a gente teve um índice muito alto. E os parentes, assim, é muito complicado. A gente levar um assunto como esse é muito complexo, assim, a gente falar sobre rede, o estoque de carbono e esse mercado que agora está muito alto. A gente, agora há pouco, essa semana a gente discutiu sobre isso, né, sobre o Rede Mais, então tem o Instituto Fronteiras também que faz esse acompanhamento, a UPIG faz esse pedido para que eles possam estar explicando como que funciona, o que é que significa também o Rede Mais, né, e o que é que a gente pode ganhar com isso, mas que a gente precisa entender também que não é só a gente assinar um contrato e fazer parte desse projeto, a gente precisa entender também quais serão os impactos e o que é que isso vai impedir os nossos modos de vida, né? Porque atualmente há grandes empresas assim querendo comprar, né, o carbono que está em estoque dentro do nosso território, eles falam, vocês vão ganhar com isso tantos milhões, mas no contrato às vezes tem lá uma cláusulazinha dizendo, mas vocês não vão poder ter acesso a isso, a educação de vocês tem que ser dessa forma, e é isso que a gente tenta falar para os parentes, né, para eles poderem compreender também quais serão os riscos. O governo agora está fazendo essas consultas, né, entrando dentro do território, de vez em quando chega um helicóptero pousando lá no território dos parentes, e eles fazem aquela reunião e falam no que é a consulta, né, a repartição de benefícios e tal. E a gente compreende que isso já estava sendo feito há muito tempo, mas agora eles estão nessa pegada de dizer assim que estão consultando os territórios, mas muitas das vezes os parentes nem sabem do que é que significa aquilo, né? E quem tem mais interesse nisso é a questão ali das organizações, porque eles falam que é o pagamento também de serviços ambientais, né? Mas que serviços são esses, né? Quem são as pessoas que estão ganhando com isso? Então eu acho assim que falta muito esse esclarecimento assim antes de chegar com esse assunto no território. Mas enquanto assim o que eu vejo, a minha opinião sobre isso é que enquanto a gente ainda está tentando entender isso, o governo já está muito avançado, já vendeu o nosso carbono e está vindo ali só falar assim, não, esse tanto é de vocês e esse tanto é nosso, né? Es importante tener acceso a información ambiental porque esto nos permite conocer de antemano los posibles impactos o afectaciones que puedan tener proyectos mineros o incluso políticas, tanto mineras como económicas o desde el punto de vista medio ambiente.
por parte del gobierno en nuestro territorio. Entonces, para nosotros es importante conocer la información ambiental y así poder nosotros actuar, tomar decisiones frente a estas situaciones que pueden ocurrir en nuestro territorio. Las dificultades que como comunidad hemos enfrentado al acceso de información es que esta información muchas veces no ha llegado de manera oportuna a la comunidad, al territorio. Por ejemplo, algunas políticas de Estado, nosotros nos hemos enterado por la prensa cuando influyen directamente en nuestro territorio ancestral y en el lugar donde nosotros vivimos actualmente. Entonces, esos han sido como algunas dificultades en cuanto al acceso de la información. O Brasil instituiu o smartphone como o acesso único à internet. Isso a gente gerou campo de desigualdade que a gente ainda não conseguiu estudar. A gente está consumindo dados e não acessando informação. Quando a gente está falando de política pública, a falta de acesso à informação, ela basicamente é a diferença entre você ter acesso à possibilidade de ser beneficiado pela política pública ou de você ser completamente excluído e invisibilizado. E por que eu digo isso? Quando a gente olha para o nosso cenário atual, né, de que isso assim não faz sentido quando a gente olha para os dados, mas é o que acontece. A gente passou por um processo de transformação digital, entre muitas aspas, porque a gente digitalizou vários processos e vários programas. Então, a gente acessa hoje a Previdência por aplicativo, a gente acessa hoje muitos tipos de transferências bancárias por aplicativo, a gente acessa a Receita Federal por aplicativo, CNH por aplicativo e vários outros serviços que a gente precisa utilizar. Então, até, por exemplo, até o próprio SUS, né? E o que acontece? Que na prática, hoje é quase que obrigatório você ter pelo menos um e-mail, né? E ter uma conta.gov. Mas a gente está falando de populações que muitas vezes não têm acesso à internet, e quando tem acesso à internet que elas conhecem são redes sociais, né? Então, hoje, a gente vive um momento muito delicado que se você não tem acesso àquela informação, não entende como aquilo ocorre, você basicamente fica de fora. E essa ideia de que a gente digitalizou, a gente trouxe isso para a internet, a gente transformou digitalmente, a gente trouxe para mais próximo, é uma falácia. Pelo contrário. Hoje o nosso território, né, se chama Terra Indígena Puianaua. O nosso território está localizado em Mâncio Lima, no estado do Acre, bem na divisa, né, ali com o Peru. E hoje essa questão assim é um impacto para nós essa BR, né? Porque a mídia local não fala assim quem serão as pessoas que serão prejudicadas assim diretamente com essa estrada, né? Para eles tanto faz, né, a BR tá ou não ali, ou então dar continuidade. Mas para a gente hoje será um grande impacto, porque a gente está com muitos anos tentando ampliar a nossa terra. Hoje a gente tem quase 25 mil hectares de terra, mas a gente tem uma população de quase 800 pessoas. E se a gente fosse dividir nossa terra, é como se a nossa terra tivesse um pratozinho para cada ali para o tamanho de terra, se a gente fosse viver conforme as pessoas querem, né? Nessa questão assim relacionada a gente estar conectado à internet, a gente vê assim que é importante porque a gente faz a fiscalização territorial do nosso território que passa perto dessa BR anualmente, então a gente faz a limpeza e a fiscalização para a gente ver como que está ali o limite do nosso território. E a gente se preocupa também se uma BR dessa ela possa abrir, as pessoas vão entrar, né? Vai ter acesso fácil para entrar dentro do nosso território, ali numa área que a gente não tem total controle 24 horas. Então hoje a gente já pensa de usar essa tecnologia, a internet também, para colocar câmeras e internet nas casas de vigilâncias que estão dentro nessa parte, então para a gente acompanhar 24 horas como que está o entorno ali dessas margens, né, que divide o nosso território. E quando a gente está conectado, um território está conectado, a gente também está ampliando nossas vozes, porque a mídia ela não fala sobre nós, mas a gente tem propriedade para a gente falar sobre nós e o que é que nos afeta. Quando a gente for falar de um assunto desse que é tão formal, tão complexo assim, a gente precisa sair dessa formalidade e falar com os territórios, porque o idioma da gente assim, é diferente, né? A gente não tem afinidade com essas questões de lei, então assim,
eu falar para o parente assim que tem uma PL lá que está acontecendo isso, tipo agora a PL da devastação, que também é uma preocupação para nós, o parente não vai entender, mas se eu falar assim, tiraram agora, assim, todo mundo vai poder entrar lá no seu território, então essa legalização acabou, eles vão poder entrar ali, desmatar o tanto que ele quiser e tanto faz, né? Assim, a lei está aceitando. Então a gente precisa também tirar essa formalidade e falar como eles entendem, né? Recentemente, né, a gente começou a sofrer um pouco mais de fake news, né? Esse regulamento à água, que a gente está com um pouco de dificuldade, porque tem 2 poços artesianos que estão com defeito. Então, tá tendo muita pouca informação sobre esse assunto, porque geralmente quando acontece esses tipos de coisa no nosso território, cai mais pro líder da comunidade, né? Porque na visão deles, tudo tem que ser resolvido por ele. E com o uso da internet, a gente está podendo, né, reverter essa fake news, falando o que realmente está acontecendo e não deixando que ela se viralize, se espalhe e cause mais desinformação, né? E com a internet a gente está podendo reverter um pouco esse quadro, né? Porque a gente está podendo se defender mais e mostrar mais a realidade e o que realmente está acontecendo no nosso território. Com a internet, a gente tem uma possibilidade maior, né, de procurar mais recursos, se defender mais, mas também a gente pode ser mais atacado também, né? Mas ter mais vulnerabilidade, né? Porque a gente tem que saber o que mostrar e o que não mostrar na internet, né? E esse acesso que veio pra gente foi bom, porque a gente pôde ter vários acessos a várias informações, até porque recentemente o nosso líder, né, ele faz parte do Programa de Proteção de Direitos Humanos, né? 2 agendas, que é conservação e preservação ambiental. Isso é uma agenda da política ambiental. Mas a agenda de mudanças climáticas, que é uma agenda que é cuidar dos grupos vulneráveis, você não consegue, por exemplo, tem uma grande inundação. Essa grande inundação, a única notícia que circula é basicamente o carro inundado, né? É o carro, casas que perderam, é muito material. A gente não consegue mensurar nessa informação quando você tem uma semana em áreas urbanas de aquecimento territorial, que tem um calor de 30 a 40 graus durante uma semana. O que acontece? Qual a informação que eu mandaria via internet de como as pessoas se cuidar? E assim, hoje também o sistema de alertas hoje está sendo construído todo pautado na internet. É um sistema que vai via mensagem, tanto mensagem SMS, né, mas uma outra mensagem que é um alerta de WhatsApp, um conjunto disso. Isso depende de uma estrutura do próprio cidadão para ele ser alertado. É ele que vira o responsável em ter uma estrutura para ser alertado. Então, para você ver, tudo está pautado em uma estrutura de desigualdade. Então, hoje a gente precisaria para os grupos vulneráveis às mudanças climáticas, para reduzir impacto e efeito de eventos, né, climáticos como inundações ou grandes secas, depende do cidadão ter o equipamento para receber informação. Um desastre não acontece porque a gente não tem condição de monitorar desastre, um evento climático. O desastre acontece porque a gente silencia a palavra, não sei se silencia, mas a gente tornou o desastre uma forma de gestar as cidades. E sendo uma instância do Estado, o papel dela é fiscalizar, monitorar e garantir a transparência.